Então, boa noite aí para vocês, tudo bem com vocês aí? Meu objetivo aqui é conversar com os servidores aqui de Contagem sobre a questão do aumento salarial, principalmente o pessoal que está enquadrado na Lei 2102 de 90. Marília, a prefeita de Contagem, ela deu um aumento agora, está divulgando um aumento de 38% até 38% para os servidores públicos de Contagem. Eu queria conversar um pouquinho sobre a história do servidor público de Contagem, que ele vem sendo tolhida os seus direitos há muito tempo. O que acontece? Lá em 1990, foi a primeira lei, depois da Constituição de 88, que estabeleceu um regramento para os servidores públicos de Contagem, a Lei 2102. Quem era o prefeito na época era o então Ademir Lucas. E ele fez a Lei 2102/90, que estabelecia o plano de cargos e salários dos servidores públicos de Contagem, que abrangia todos os servidores públicos de Contagem. A lei basicamente falava o seguinte, que os servidores públicos de Contagem eles eram divididos em oito níveis, né? Então tá aqui, ó, essa aqui é a tabela 4 do anexo da Lei 2102, que falava justamente como é que era a composição dos servidores. Então os servidores eram nível 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e nível 8. São 8 níveis, né? Cada nível aqui corresponde a uma carreira. Então a carreira do servidor público ela vai estar dentro dessa tabela. As carreiras mais simplórias, que é faxineiro, o pessoal que é atendente, estariam aqui no nível 1, nível 2 e nível 3. Por exemplo, porteiro, né, vigia, nível 3, né, faxineiro, nível 1. As carreiras de oitava até oitava série, que na época, né, tinha essa questão da série, eles ficavam aqui no nível 4. Eles eram no nível 4. O segundo grau era o nível 5, o pessoal de segundo grau nível 5, guarda municipal, técnico de contabilidade, técnico em administração, eles ficavam aqui no nível 5. Do nível 6 ao 8 eram os cargos de nível superior. Então, o nível 6 aqui, por exemplo, assistente social ficava no nível 6, aí nível 7 tinha outros cargos que também eram de nível superior. Nível 8, por exemplo, médico, procurador, engenheiro, então ficavam distribuídos dessa forma. Cada carreira ela era distribuída em graus. O que acontece? A lei ela determinava que o servidor público ele tinha uma progressão que ele poderia, ao longo da carreira dele, né, trilhar a carreira dele com essa progressão. Então, a cada 730 dias que ele trabalhava, ele ganhava uma progressão. Então, ele começava na letra A, trabalhou 730 dias, ia para B. Trabalhou 730 dias, vai para C. E assim sucessivamente até a letra N. Como essa tabela que é bem antiga, a digitalização dela comeu que é a letra N. Mas ela vai até a letra N, que são 13 graus. Então são 8 níveis e 13 graus. Isso é a Lei 2102, que estabeleceu o plano de carreira de todos os servidores públicos de Contagem em 1990. Okay? De lá para cá, teve outras leis que foram criadas, porém não revogou essa Lei 2102, que ela está em vigor até hoje. Essa Lei 2102 está em vigor até hoje. Essa lei funcionou direitinho. Então, assim, a pessoa trabalhou 730 dias, igual, por exemplo, aqui está aqui, ó, ele ganhava 7.400 cruzeiros, trabalhou 730 dias, ele foi para 7.700 cruzeiros. Por que é isso aqui? Porque o artigo 9º dessa lei estabelecia que a cada 730 dias trabalhado, ele teria direito a uma progressão, que é justamente essa letra, e um acréscimo pecuniário de 5% sobre o seu salário. Então, ele tinha um aumento no vencimento base dele de 5% toda vez que ele passava de um grau para o outro. Então, passou de A para B, 5%. De B para C, mais 5%. De C para D, mais 5%. E assim até a letra N. Tá? Para chegar na letra N, daria mais ou menos uns 26 anos de trabalho, porque são a cada letra 730 dias, né? Então daria mais ou menos 26 anos de trabalho para chegar até a letra N. Porém, contudo, tudo parecia bacana, só que o legislador na época não pensou na questão do plano real, porque nós estávamos na época com o cruzeiro, né? Era o cruzeiro, que era a moeda nossa. Então, quando aumentava o salário mínimo, aqui todo mundo ganhava mais que o salário mínimo, tá? Todo mundo ganhava salário mínimo, ganhava mais. Tinha gente aqui, por exemplo, no nível 5 aqui, que eles ganhavam na faixa de 6 salários mínimos da época, né? Isso aí da época. E aí, em 1992, o Ademir Lucas saiu e entrou um outro prefeito que chamava Altamir Ferreira. Esse Altamir Ferreira teve um problema na administração, a administração foi uma administração pífia, e ele, tanto que os servidores tudo entraram de greve lá em 1993, 94, tiveram várias greves dentro do município de Contagem, e aí houve a parada de aumento salarial. O salário dos servidores públicos não aumentou mais, ficou congelado de 94 até 2006. De 94 a 2006 o servidor público não teve aumento nenhum. Mas qual que é o problema que foi gerado com isso aí? Isso aí gerou um problema gigante.
Por que gerou esse problema gigante? O salário mínimo, a Constituição ela estabelece o salário mínimo, ele tem que ter um aumento regular todo ano, pelo menos a composição ali da inflação. A própria Constituição estabelece isso. E aí o que acontecia? O salário mínimo ele aumentava, porém o salário do servidor não aumentava. O salário mínimo ele não pode ser vinculado, ele não pode ser um índice de aumento. Quando aumenta o salário mínimo, que é pela CLT, fala que é o seguinte, ninguém pode ganhar menos do que o mínimo. Mas não é automático o aumento. A prefeitura ela precisa criar uma lei para poder dar este aumento para o servidor. Então o salário mínimo aumentou 10%, não quer dizer que vai aumentar 10% o salário do servidor. Tá? Por quê? Porque só um minutinho. Recapitulando aqui. Então, a Constituição Federal que estabelece o salário mínimo, ela fala que o salário mínimo é proibido a sua indexação e utilização do salário mínimo como parâmetros de aumento salarial. Não pode nem fazer comparação com as outras carreiras. Então, o salário mínimo ele aumenta, a prefeitura é obrigada a fazer uma lei para poder estabelecer um aumento dos servidores. Só que os servidores ficaram 12 anos sem aumento. Como eles ficaram 12 anos sem aumento, e o salário mínimo aumentava todo ano, o salário mínimo ele foi engolindo essas progressões que os servidores tinham aqui, tá vendo? Ele foi engolindo isso e foi achatando essa tabela. Foi achatando essa tabela ao longo do tempo. Tanto é que a última tabela que a gente tem aqui é justamente essa aqui, ó. Então, senhores, com esse aumento sucessivo do salário mínimo e o salário do servidor ficando congelado, ele ficou por 12 anos sem aumento, foi achatando essa tabela e chegou nessa excrescência. Antes, vocês podiam ver que existia uma diferença aqui de 5% a cada progressão, aqui a cada grau, e aqui existia no mínimo 37% de um nível para o outro. Tinha aqui que era até mais de 37%, mas a maioria 37%. Por exemplo, aqui dava mais de 80% quando mudava de nível. E aí a excrescência ficou dessa forma. Você vê essa tabela aqui, foi a última tabela que foi colocada, disponibilizada no site da prefeitura, e lá, quem está no nível 1A até o nível 5, você pode ver que ganha a mesma coisa, foi achatando o salário mínimo de todo mundo começou a ganhar o mínimo. Por coincidência, o salário base do servidor aqui, nessa época, era um salário mínimo, tá? Aumentava o salário mínimo, então eles colocavam, faziam o aumento do servidor público para poder ficar bem próximo do mínimo, e aí ficava o salário mínimo. E aí, os servidores tiveram essas legislações aqui depois para poder fazer o aumento deles, né? Então, em 2006, Marília, quando assumiu, ela viu que existia um problema, né? Foi alertada desse problema, porque os servidores estavam 12 anos sem aumento. E em 2006 ela fez uma lei no qual deu um aumento para os servidores. E aí, em 2010 e 2011, ela fez outras leis no qual modificou essa lei 2102. Mas qual foi o erro de Marília? Na época, ela era prefeita na época, hoje é prefeita de novo, mas na época, qual foi o erro dela na época? Ela não revogou a lei 2102. Ela falava na lei, a lei 104, 105, 106, eram as leis que estavam regendo os servidores públicos da época. Eles davam a opção para o servidor público ele continuar na lei anterior. Então, a gente ficou tendo classes diferentes de servidores públicos dentro da prefeitura. Servidores públicos estavam numa lei nova, na lei 105, que parecia, em regra, que era uma lei bacana para os servidores, porém não era, tá? E os servidores ficaram na lei 2102. Então, normalmente quem estava lá na letra N já, quem estava aqui na letra N, por exemplo, e a pessoa ganhava um salário mínimo, aí virava para ela e falava assim, vamos passar para a lei 105, porque na lei 105 você vai ter um aumento maior, vai ser um aumentozinho maior. Porém, as progressões na lei 105, um ano, ela é feita de ano a ano, só que um ano ela é feita por merecimento e outra é feita por título, por titulização. Então, o servidor público tem que ter títulos durante aqueles 2 anos, né? Fez algum curso, alguma coisa que a prefeitura vai analisar se pode dar ou não, aumento para ele. E no outro ano é pelo merecimento de acordo com o entendimento dos seus pares, dos seus colegas. Isso é ruim por quê? Porque é o seguinte, o cara é faxineiro, a pessoa é faxineira, vai fazer curso de quê? Vai fazer curso de faxina? A pessoa é porteira, vai fazer curso de quê? Né? Essas pessoas ficaram limitadas com essa lei 105. Ela não conseguia ter progressões, ela não consegue ter progressões por titularidade, e somente por merecimento. Só que antes ela tinha 5% de aumento a cada progressão. Agora, na lei 105, ela tem 1,4% de aumento. Então, ela baixou bem isso aí. E aí, de lá para cá, foi tendo alguns aumentos. A prefeitura teve alguns aumentos para os servidores, que foi assim, ó, em junho, em 2013, teve essa lei complementar número 5, que aumentou o salário dos servidores em 5%.
A Lei Complementar 146, que foi em 2013 também, que aumentou 2,6%. Teve vários aumentos aqui, tá vendo? Até 2017. Em 2017, o que aconteceu? O salário mínimo ia aumentar em 2017 para R$ 981. E aí, o prefeito da época, que era o Alex de Freitas, pegou e deu um aumento para o servidor, que o salário dele, o salário base, foi para R$ 979,17. Foi 4,5% de aumento que teve isso. Com essa lei aqui, que era o salário, que era o vencimento de R$ 937, foi para R$ 979,17. 977 era o salário mínimo. Porém, o Temer, que era o presidente da época, voltou atrás e de vez ele aumentar para 981, ele aumentou para R$ 953 o salário. E aí ficou esse gap aí em 2017, o servidor ganhando mais do que o salário mínimo. Só que, de lá para cá, não teve mais reajuste. Não teve mais reajuste nenhum. A prefeitura não fez reajuste e o salário mínimo continuou aumentando, como ele aumenta todo ano. 5%, 10%, 8%, ele vai aumentando todo ano. E aí, o que aconteceu? Nós chegamos na excrescência que em 2020, o salário mínimo ele aumentou para R$ 1.054, e aí os servidores continuaram ganhando 979. Muita gente me ligou, falando, mas eu estou ganhando menos com o mínimo, ninguém pode ganhar menos com o mínimo e tal. E aí a prefeitura utilizou da súmula 16, uma súmula vinculante 16 do STF, que determina que o que não pode ser menor que o salário mínimo é a remuneração do servidor, e não o vencimento base. Como quase todos os servidores que estão nessa lei 2102 possuem quinquênios, e os quinquênios, a cada quinquênio ele tem 10%, então a soma do vencimento dele de 979,17 mais os quinquênios dava mais que o salário mínimo. Então eles não tinham aumento e ficou estabilizado. E esse é um outro problema. Por que é um outro problema? Porque se o servidor não tiver aumento e o salário mínimo for aumentando, a gente vai ter o problema que teve aqui com relação às progressões horizontais, também vai ter com os quinquênios, que os quinquênios vão ser comidos pelo poder de compra do salário mínimo. E aí vai chegar um momento que, se juntar vencimento, os quinquênios e outros direitos, mesmo assim a pessoa vai estar ganhando menos do que o mínimo e a prefeitura vai estar completando o salário delas. Bom, mas eu vim aqui para falar com vocês sobre o aumento que teve agora, que a prefeitura vai dar agora em abril, para vocês receberem em maio. Né? Vocês vão receber em maio agora. A Lei Complementar 10, ela determinou um piso salarial de R$ 1.351,86. Então, o servidor público, que ganhava aqui, R$ 979,17, que é a maioria do pessoal que ficou na Lei 2102, que permaneceram na Lei 2102, eles vão aumentar agora o salário para R$ 1.351,86. Vai dar mais ou menos 38%. Tá? Esse vai ser o piso. Só que os demais servidores que tiverem que ganhar mais do que esse valor, 979, eles vão ter um aumento somente de 11%. Eles vão ter esse aumento de 11%. Veja bem, o salário mínimo ele teve um aumento de quase 11%, foi 10,9% que ele teve de aumento. E aí o servidor vai ter um salário agora de 11%. E qual que é o problema disso aí? Se você pegar, por exemplo, aqui, ó, na tabela aqui, ó, a pessoa que está no nível, quem está do nível 5 para baixo, todo mundo aqui está ganhando R$ 979. Tá? E aí todo mundo vai para 1.351,86, então até 38% de aumento. Porém, aquele que está aqui, ó, no nível 5, J, ganha R$ 1.016,93. Com o aumento do Alex de 2017, foi para R$ 1.062,69. Então, quem está aqui no nível J, o salário vai para R$ 1.062,69 menos do que o mínimo, né? Se aplicar os 11%, vai para R$ 1.179,58, que é menos do que o mínimo do piso salarial. Então vai ser feita uma complementação, e essa complementação vai fazer com que ele ganhe 1.351,86. E assim vai ser com todos os outros. Com todos os outros, de todas as outras carreiras que tiverem que ganharem mais um pouco. Só que aí eles vão ter somente 11% de aumento. Vocês estão entendendo que esse tipo de aumento, da forma como foi feita, ele vai dar um achatamento maior ainda nessa tabela de vencimento, porque quem ganhava um pouco mais aqui vai pegar aqui, por exemplo, se antes aqui, ó, em 2014, do nível 1A até o 5E ganhava a mesma coisa, vai modificar agora para até a letra N, praticamente até a letra N. Se a gente fazer os cálculos, você vai ver, porque aqui, ó, quem estava aqui na letra N ganhava R$ 1.177. Aí, R$ 1.177. Aqui, ó. R$ 1.177,23 vezes
1,045, que foi o aumento que o Alex deu em 2017. Então o salário dele hoje é 1.230. Se o salário dele é 1.230 vezes, aí vai aumentar 11% vezes 1,11, então vai para 1.365. Você entendeu que todo mundo que está no nível abaixo do nível superior vai ganhar os pisos salarial, que é 1.351. Quem está aqui na letra N vai ganhar um pouquinho mais, R$6 a mais, R$14 a mais. Vai ganhar R$14 a mais, então. Então quem está aqui no nível 5N vai ganhar R$14 a mais. Dessa forma como está sendo feita, está criando classes separadas dos servidores. Vai chegar um momento, se continuar dessa forma, que todos os servidores da Prefeitura de Contagem, que estão dentro da Lei 2102, vão ganhar o mesmo salário que seria equiparado ao mínimo. Ao mínimo agora, né? Ao mínimo agora, o salário básico, vencimento básico, que pode chegar ao mínimo. Por exemplo, se o salário mínimo, hoje o salário mínimo é 1.212. Então o salário mínimo é 1.212. 1.212. Se o salário mínimo acompanhar a inflação, que está na faixa aí de 12%, então, vezes 1,12, olha só, vai igualar o salário mínimo vai igualar com o salário base da prefeitura. Todo mundo vai ganhar menos do que o salário mínimo a partir de janeiro do ano que vem. Então, o que eu tenho que falar com vocês? Marília está cometendo o mesmo erro que ela cometeu, não só ela, que todos os prefeitos cometeram ao longo da história com o servidor público de Contagem. Qual seria a solução? Seria acabar com essa lei 2102. Seria fazer com que enquadrasse todo mundo nas leis novas, fizesse uma lei nova, enquadrasse todos os servidores na lei nova e acabasse, revogasse as leis 2102 e as outras leis que estabeleceram o plano de carreira dos servidores. Então, essa seria a solução. E não criar essas classes separadas de servidores dentro da prefeitura. Não faz sentido nenhum. Pela primeira vez na história, a partir de 2018, o servidor público de Contagem ganhou menos que o salário mínimo. O salário base do servidor público hoje é R$ 979,10, é bem menos do que o mínimo. E aí tem que ficar fazendo complementação, a prefeitura fazendo complementação do salário do servidor público. E eu estou falando de servidores que estão lá trabalhando há mais de 30 anos. É servidor que está trabalhando lá há mais de 20 anos, que está trabalhando na prefeitura. E é isso que eles estão recebendo, entendeu? Do corpo político do município. E eu não estou falando nem de A nem de B, porque passaram pela prefeitura prefeitos de direita, prefeitos de centro, prefeitos de esquerda. Tá? Passaram pela prefeitura. Eu estou falando disso, começou lá com o Altamir Ferreira. Altamir Ferreira, que era lá do partido do Ademir Lucas, depois veio o Nilton Cardoso, depois veio Paulo Matos, depois voltou o Ademir Lucas, veio Marília, veio Carlinho, Alex. Então, sim, passou por vários, e voltou a Marília agora, passou por vários prefeitos, e todos os prefeitos fizeram a mesma coisa. Essa covardia com os servidores públicos de Contagem. Por quê? Porque cria classes de servidores. E aí o que acontece? Judicializa. A gente vai ter que judicializar essa questão dos servidores. Esse tipo de progressão mesmo, ele já está sendo judicializada. Só eu já tenho mais de 700 ações contra a prefeitura, baseado nessa questão aqui, dessa progressão horizontal que é feita de forma errada. Porque a lei fala que a cada progressão tem direito de 5% de aumento. Lá não fala que a cada progressão vai ser utilizada a tabela que a prefeitura vai colocar. Não fala isso. A lei fala que a cada progressão tem 5% de aumento. Então, se o menor salário aqui é R$ 979,17, aqui, ó, só para você ter ideia, o Alex de Freitas, ele foi tão vil com os servidores públicos que nem essa tabela aqui ele publicou. Ele só deu os 4,8% de aumento e a gente teve que fazer em cima dessa tabela. Então, 4,5% de aumento. Isso em 2017. Então, o servidor público está com esse gap de 2014 até 2017 e de 2017 até 2022. Olha só, 5 anos que o servidor público não tem aumento. Vai ter aumento agora. E aí, vai ter aumento ano que vem? Como é que vai ser feito? A prefeitura vai continuar com essa excrescência dessas leis, essas leis Frankenstein, que foi modificando ao longo do tempo e foi gerando esse problema macro para os servidores públicos de Contagem, criando classes de servidores distintas. Às vezes a pessoa trabalha no mesmo lugar, faz o mesmo serviço. Um ganha um salário mínimo, o outro ganha 3, 4 salários mínimos. Tem sentido isso? Tem sentido isso estar dentro dessa administração? Bom, é isso que eu tenho para passar para vocês. Se tiverem mais dúvidas, é só procurar a gente aqui no próprio canal, aqui, pode olhar com a gente aqui no canal, ou então pode ligar para a gente. Nas redes sociais, meus contatos nas redes sociais é @advogadaguilar, tá? Qualquer rede social você pode me encontrar, e se tiver mais dúvida pode perguntar para a gente, tá? Só um detalhe, eu trabalho com servidores públicos desde 2012, tem 10 anos que eu estou trabalhando com servidores públicos com esse tipo de processo, com essa questão. Por isso que eu fico indignado
quando não há solução, quando não existe uma solução. Faz a lei, existia oportunidade para poder fazer essa modificação e consertar o que não foi consertado, o que atrapalhou ao longo desse tempo. E aí, continua no mesmo erro. Isso é ruim, por quê? Servidor público judicializa isso. Tem servidor, como vai judicializar? É caso a caso. E aí, um servidor público ele tem um aumento salarial, porque ganhou, porque ele teve um entendimento do juiz, que ele tem direito, só que teve entendimento de outro juiz ou desembargador que ele não tem direito. Então tem lá dois servidores que trabalham no mesmo lugar, fazendo a mesma coisa, um ganhando 4 mil, o outro ganhando R$ 979,17.